Livro Aberto está voltando e antes de apresentar a segunda convidada, a professora Maria de Luz, já vamos falar sobre ela e ela vai falar bastante aqui. Eu quero tratar desse outro livro, lançado na gestão ainda do meu querido colega Sérgio Medeiros, quando ele era diretor da editora, o Escultura Negra, um clássico da década de 10 do século passado, de Karl Einstein, né, sobre a arte negra. É um livro ricamente ilustrado, um estudo precioso, não é, sobre a arte negra, que está à altura da arte camaiurá, da qual nós falamos aqui com o professor Rafael, não é? Bom, mas a Simone apresenta então a a gente recebe então a Maria de Lourdes Borges, Dude para os amigos. A Dude é colega nossa, enfim, a gente tem esse espaço para chamar pelo apelido. Dude, esse livro tem um título, né? Esse livro que você lança aqui junto com a Márcia Tiburi, ele se chama Filosofia, Machismos e Feminismos. O nome já é bem provocativo, me parece, porque toca numa coisa que, em termos de filosofia, não se fala muito, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Estar aqui falando sobre filosofia feminista, tá? E sobre machismos e feminismos dentro da filosofia. A nossa ideia inicial realmente era fazer um livro sobre filosofia feminista. Tá? Então, filosofia feminista é um ramo, nós podemos dizer, da filosofia que pensa que o universal, tá? Filosófico, na verdade, não é universal, mas é um masculino tomado e apresentado como universal. Então, essa tese principal da filosofia feminista, ela se desenvolveu, né, a partir dos anos 70, 80, e nós queríamos, então, falar um pouco sobre essa filosofia feminista. Mas o que nós fizemos? Nós chamamos as mulheres filósofas, né, para escrever sobre temas que dissessem respeito à temática feminista. Quer dizer, os textos, eles mais praticam, digamos, uma filosofia feminista, ou enfim, uma filosofia produzida por mulheres, do que propriamente tratam de filosofia feminista. É que assim, quando nós recebemos os textos eram variados. Então nós temos textos históricos, né, inclusive sobre o movimento feminista, as ondas do movimento feminista. Nós temos textos sobre filósofos, né, nós temos textos sobre Kant, sobre o que Kant diz sobre as mulheres. Né, não, é o seu, por exemplo. Né? Não diz coisas muito boas, mas enfim. Temos um texto sobre Hume, que é um pouquinho melhor. Enfim, ele era um pouco mais benevolente com as mulheres. Bom, e nós temos textos também sobre temas, né? Temas que interessam mais as mulheres. Por exemplo, a questão do aborto. Eu escrevo sobre o corpo. Tá? Nós temos a questão das emoções também. Então, os temas também são temas que não são muito tratados na filosofia. Então, a filosofia feminista, ela abre um espaço, né, para a voz das mulheres, tá? E também para alguns temas que foram temas desprezados, né, pela tradição filosófica. Por exemplo, emoção, corpo. A gente conversava sobre o fato de que essa coleção Os Pensadores, todo mundo conhece, da Abril Cultural, ela não traz nenhuma autora feminina, né? Nem a Hannah Arendt, por exemplo, não é classificada. Lá, exatamente. Nem Simone de Beauvoir, nem Hannah Arendt. É que a filosofia é o ramo mais masculino das ciências humanas. Tá? Então, como você mesmo falou, né, na coleção dos pensadores, nós não temos nenhuma mulher. Tá? Quer dizer, de algum modo, o trabalho também é fazer uma espécie de revisão de algumas, pelo menos de algumas partes dessa filosofia ocidental mais canônica, vendo essa ausência e o que é dito, as más interpretações sobre as mulheres que há nessa filosofia? Tem vários tipos de textos nesse livro, né? Tem alguns que realmente são sobre filósofos tradicionais, por exemplo, o Kant, né, e o Hume, e o que eles diziam das mulheres. Tá? Tem outros onde nós, mulheres, somos as filósofas que estamos analisando sem outros homens, né, não se apoiando mais nos homens, né, da tradição filosófica. Tá? Nós vamos lá e vamos dizer o que nós pensamos sobre questões que foram, de certa forma, escondidas pela tradição filosófica. Por exemplo, eu falo sobre o corpo, né? A Márcia fala sobre o aborto. Né? Nós temos também algumas mulheres que vão falar um pouco sobre a Grécia Antiga, então trazem a Medeia, trazem a Helena,
Então dão vozes às mulheres. Agora lançamos o Clamor, né? Sim, exatamente. Então dão vozes também, eu acho, dão vozes exatamente a essas mulheres, né, que ficaram um pouco caladas, né, com essa tradição da filosofia, né? Então a filosofia realmente é um espaço muito masculino de pensamento. Então, o nosso livro realmente quer criticar isso, trazendo mulheres que estão falando sobre filosofia em primeiro lugar. Então, isso, né? A mulher pode falar sobre filosofia, a mulher também é filósofa, pode ser filósofa, né? Em segundo lugar, os temas também, nós tratamos de temas que são excluídos, por exemplo, a questão do corpo, né? A questão da emoção, a questão do aborto, a violência, a prostituição também. A Sinara escreve um livro, a Sinara Nara escreve um artigo, desculpe, sobre prostituição. Então, nós temos esses temas que não são temas comuns na filosofia. Não são temas nobres, né? Exatamente, não são temas nobres, exatamente. Por exemplo, o corpo em relação à razão, então o corpo é menos nobre do que a razão. Sim, nessa hierarquia que sempre pautou o nosso pensamento, né? O corpo é um lugar menor, né? A emoção também, né? Então, a emoção em relação à razão, a emoção é menos nobre do que a razão. E essas dicotomias, de alguma maneira, elas projetam a dicotomia homem e mulher, não é? Isso. Então, nós pegamos esse lado que é, de certa maneira... Então, é complexo porque são alguns temas que foram identificados com a mulher, até nós, muitas vezes, não queremos ser identificados com esses temas, mas, ao mesmo tempo, nós falamos sobre esses temas. Então, é a questão da emoção, por exemplo. Nós queremos, as mulheres querem, né, ser seres de razão e de emoção, mas nós também queremos falar sobre emoção. Tá? Então, nós falamos sobre emoção nesses artigos aí, nesses também capítulos. Desconstruir um pouco essas dicotomias, me parece. Sim, né? Nós queremos trazer exatamente a emoção para dentro do discurso filosófico, nós queremos trazer o corpo para dentro do discurso filosófico. E um terceiro aspecto que eu considero que é importante é um pouco uma forma de fazer filosofia, que aí nós nos demos um pouco de liberdade para sair dos cânones tradicionais de filosofia, que a ideia é que nós temos que fazer uma filosofia argumentativa, dentro de um padrão mais racional, e várias mulheres usaram poesias. Né? Interessante. Então, isso é uma coisa um pouco proibida na academia, principalmente na filosofia, né? Nós não usamos, não colocamos poesia no meio dos nossos textos, né? É meio proibido. Inclusive fotografias também, isso aí também a gente não coloca, né? Então, é a pura razão. Então, é o cultivo da pura razão, tá? Sem emoção, sem poesia, sem imagem. Então, nós fomos também um pouco subversivas em relação a isso. Ao próprio discurso filosófico tradicional. Então tá, Ludi, nosso tempo terminou, mas eu acho que o recado está bem dado, quer dizer, é um livro instigante, né? Uma contribuição nova sobre a filosofia, especialmente sobre a filosofia feita por mulheres no Brasil.